dois textos que são marcantes e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dois versos. E Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim, falando a respeito de Cristo e daqueles que creram: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o segundo texto é Atos 1:8, onde diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A obra de Deus, ela é feita no poder do Espírito Santo. Por isso, os relatos que eu farei aqui, o relatório missionário que eu gostaria de passar aos irmãos, é obra do Espírito Santo, literalmente, pastor Marcílio como disse, porque homens não podem fazer o impossível. E eu e minha esposa, meus filhos, nós temos convicção de que é Deus quem faz a obra, é no poder dele. Minha primeira vida, meu primeiro momento como jogador de futebol, foram 11 anos, jogando em 10 clubes, e esse foi o tempo de antes de Cristo, um tempo da minha vida em que eu conhecia a respeito da história de Cristo, eu tinha uma religião, na verdade tinha mais do que uma religião, mas religião não substitui relação com Deus, com Jesus. Eu andava na ignorância. Eu busquei realização profissional, ou na realização profissional, sonho de ser jogador. Eu conquistei esse objetivo, esse sonho, e quase que todo garoto brasileiro, né, sonha em ser jogador de futebol, e eu sonhava, meu pai foi jogador de futebol, e eu sonhava em ser jogador de futebol, mas eu me tornei escravo do futebol, da minha profissão. Eu busquei a realização para preencher o vazio do meu coração, na fama, querendo sair em revistas, em jornais, placar. E a fama me decepcionou, me escravizou, e o vazio continuou no meu coração. Busquei preencher o vazio do meu coração com dinheiro, com bens materiais, viver a vida do meu jeito, e tanto o dinheiro quanto os bens materiais me escravizaram. Busquei preencher o vazio da alma e encontrar o sentido da vida, tendo uma esposa, tendo filho, e tudo acabou em tristeza e escravidão, e um lar destruído. Diante disso, eu busquei preencher o vazio do meu coração com álcool, com baladas, com prostituição, com drogas para jogar, e tudo isso me escravizou e me levou na direção da morte. Muitas coisas que eu falei aqui, que eu citei aqui, são lícitas, são boas, mas quando são feitas de acordo com os propósitos de Deus, e não com a sabedoria humana, não sendo feito
independente de Deus. E era o que eu fazia. Tendo realizado todos os sonhos que alguém pode ter na vida, eu cheguei num jogo, num estádio de futebol, aqui no estádio do Pinheirão, Campeonato Paranaense. Eu cheguei no vestiário, troquei a roupa, a equipe fez o aquecimento e antes de entrar no campo, eu queria morrer. Eu não via mais graça na vida. Eu tinha trabalho, eu tinha clube, eu tinha salário. Eu já tinha conquistado todos os sonhos que alguém pode conquistar na vida, tudo aquilo que você imagina conquistar na vida, eu conquistei. Mas tudo se tornou vazio. E todos os sonhos realizados se transformaram num grande pesadelo, porque eu não via sentido na vida e eu queria morrer. Agora imagine você dentro de um vestiário, tendo lá fora um estádio cheio, torcida esperando e você querendo morrer. E eu não tinha coragem de falar para o treinador, para o preparador físico, para a comissão técnica, que eu queria morrer, porque eu era orgulhoso e eu não queria admitir fraqueza. Não tem ninguém assim aqui, mas eu era assim. Não vendo nenhum meio de morrer dentro de um vestiário, eu procurei uns atletas que andavam com a Bíblia, porque eu vivia distante, eu queria distância de quem carregava uma Bíblia. Porque para mim era tudo lunático, esquisito e fanático. Porque, infelizmente, existe muito lunático, esquisito e fanático. E para achar discípulos de Jesus, está ficando cada vez mais raro. Aqui dentro está cheio de discípulos de Jesus. Mas o nosso país está infestado de religiosos, de evangélicos, lunáticos, esquisitos e fanáticos, que não fazem diferença na terra, na nossa cidade, no nosso país, por isso que o nosso país está desse jeito. E eu me incluo nisso. Não estou brilhando à luz de Cristo com a intensidade que devo brilhar, que devo refletir. Mas ali, eu desesperado, porque eu conhecia alguns atletas, mas eles não falavam uma coisa, mas viviam outra. Eles falavam algumas coisas a respeito das Escrituras, mas eles faziam coisas contrárias, e eu entrava em choque, eu falava, mas ele está me dizendo que Jesus ensinou isso aqui, a Bíblia ensinou isso aqui, mas ele está fazendo ao contrário. Eu já não sabia em quem acreditar, em quem confiar. Mas graças a Deus, naquele time, naquele momento, havia um jovem, um atleta, que refletia a luz de Cristo. E eu via coerência entre aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. E ali naquele momento de desespero, eu decidi buscar a Deus. Pedi para que Ele orasse por mim, porque a coisa estava feia. Nós fomos para uma salinha no estádio, e os outros atletas foram juntos, foram 4, 5 atletas. Eles deram as mãos e ele começou a conversar com Jesus, como eu estou conversando com você. Ele não se preocupava em impressionar Jesus, ele não se impressionava em querer me manipular, ele não mudou a sua personalidade, ele não dizia, ele não usava as expressões, ó Senhor, olha para este homem. Porque eu ficava escandalizado quando eu passava na rua e eu via essas coisas. Aquele jovem, ele conversou com Jesus, ele disse: Senhor Jesus, Tu estás aqui neste lugar, Tu és real. Tu conheces este jovem desde quando ele ainda estava no ventre da sua mãe.
E agora está aqui ele diante de ti, necessitando da tua ajuda. Nenhum homem pode ajudá-lo, nenhum familiar, nenhuma torcida, nenhum companheiro. Só o Senhor pode entrar no coração deste jovem e socorrê-lo e ajudá-lo. O meu Cristo era de madeira ou de gesso, que era o Filho de Deus, que veio à terra, morreu, ressuscitou, mas foi embora e me deixou aqui sozinho. E ali eu descobri que Jesus era real, que Jesus é vivo, que Ele ressuscitou e que eu podia me relacionar com Ele. Eu caí de joelhos chorando, passou um filme na minha vida todinha, tinha 28 anos quando isso aconteceu, passou um filme de toda a minha vida, eu caí de joelhos ali, pedindo perdão. Eu falei: Senhor, eu corri atrás do vento, procurando o sentido da vida em coisas ou pessoas, e Tu és a razão, Tu és o sentido da vida. E eu chorava de tristeza por ter vivido 28 anos longe de Cristo, de um relacionamento pessoal com Ele, mas ao mesmo tempo eu comecei a chorar de alegria, porque eu havia descoberto o sentido da vida. E aí batiam na porta e está na hora de entrar para o jogo, e o juiz já está aí no campo, os companheiros estão tudo no túnel, e tem que entrar, e abriram a porta, e eu saí chorando de alegria. E aí um diretor perguntou: o que aconteceu? Morreu o pai, morreu a mãe dele? Eu falei: não, eu nasci de novo. Jesus diz que para alguém ir para o céu tem que nascer 2 vezes e morrer uma. Nascido da carne todos nós somos, mas nascido de Deus, nascido de novo, é só aqueles que se encontram com Cristo. E aí eu passei a testemunhar de Cristo. O vazio da alma foi preenchido pelo amor de Jesus. A minha sede, a minha fome, não era sede de bebida, não era sede de álcool, não era sede de sexo, não era sede de droga. Era sede de amor, mas amor incondicional, que só pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. E confrontado com o amor de Cristo, eu não consegui ficar em pé. Após conhecer essa realidade, comecei então a me relacionar com Ele, com a palavra, tê-lo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Fui gradativamente me libertando das coisas que haviam me escravizado, e graças a Deus eu sou livre para servir a Cristo. Sou escravo de Cristo, porque eu era escravo do pecado. Continuei jogando futebol, levando atletas para Jesus, e aí vem a segunda etapa da minha vida. Essa primeira etapa, como atleta profissional, durou 11 anos. A segunda etapa da minha vida, que também teve início num estádio de futebol, como plantador de igreja, que também foram 11 anos, por incrível que pareça, num estádio de futebol. Minha chamada missionária, eu testemunhava de Cristo, falava de Jesus, eu continuava jogando futebol, porque eu fui procurar a igreja, e na primeira igreja que eu entrei, a irmãzinha reconheceu que eu era jogador, e ela disse: ah, você se converteu a Cristo? Eu falei: sim. Então agora você não vai mais jogar futebol? Eu falei: por quê? Futebol é pecado. Eu falei: por quê? A bola é o ovo do diabo. Eu falei: mas eu conheci Cristo através do ovo do diabo, eu vou continuar chutando ele, minha irmã. Eu fui numa outra igreja, a irmãzinha me recebeu, me reconheceu. Eu falei: olha, eu agora sou de Cristo. Ah, mas então agora você vai encerrar sua carreira, não vai mais ser jogador de futebol. Eu falei: por quê? Porque futebol é pecado. Mas como que é pecado, minha irmã? Horas, você finge que vai para lá e vem para cá. Fingir é pecado. Se eu não tivesse encontrado uma congregação da PIB,
eu não sei aonde que eu estaria hoje. Não sei mesmo. No meio do estádio, durante um jogo, Campeonato Paranaense, Deus me faz parar no estádio, lotado, o jogo correndo e eu parado. E Deus falando comigo, mas em questões de segundos. Deus falando assim: está vendo esse povo? Está vendo esses atletas? Eu quero você para falar do meu amor por eles. Aquele vazio que você tinha, eles vêm aqui, gritam, xingam teu nome quando você erra gol, ou gritam quando você faz gol, mas eles voltam com o coração vazio e você tem a solução. E eu estou te convocando. E ali, eu abri mão da carreira. Alguns acham que eu abandonei a carreira, porque tem muitos que abandonam, não são orientados, bem orientados e abandonam, porque não tem que abandonar a carreira. No meu caso, fui vocacionado, chamado, e Deus mandou eu abrir mão da carreira. E aí eu vim aqui para a primeira igreja, porque eu tinha frequentado, sido batizado numa congregação, e aí cheguei aqui na primeira igreja, eu queria assistir os cultos, porque como jogador de futebol, concentra na terça, joga na quarta, concentra no sábado, joga no domingo. Não dava para frequentar cultos. Deus me chamou, eu falei, então tá bom, eu não sabia o que era isso, porque eu era um jogador de futebol, de repente Deus me chamou, abri mão da carreira, falei, tá bom, vim aqui na primeira igreja, me deram um gravadorzinho para ir na casa dos irmãozinhos que não podiam vir no culto, levar a mensagem, tocar a fita ali, né, na 1900 antigamente, quando era fita, orar com os irmãozinhos, e aí o irmãozinho que ficou de me trazer o gravador não trouxe, e eu tinha que procurar emprego, porque afinal de contas eu me converti no fim da minha carreira, e eu gastei tudo que ganhei em porcaria. E eu tinha que começar uma vida nova. E Deus me chamou para o ministério. Então eu queria servir a Cristo e tinha que procurar um emprego. Passou um mês, passaram-se 2 meses, 3 meses eu não consegui emprego. Vem meu empresário e diz assim: Anselmo, tem uma proposta para você. Você vai jogar na Europa. O nome do time é Espinho do Porto, Portugal. Era para ser um espinho na minha vida, mas Deus colocou o pastor Derek, que era o pastor interino desta igreja, antes do pastor Pascoal assumir. Eu vim para ele dizer: eu vou ter que voltar a jogar futebol, porque foi a única porta que se abriu. Cheguei aqui na frente da igreja, não sei se ele lembra, mas eu disse para ele: eu tenho que falar uma coisa com o senhor. Ele disse: eu também tenho uma coisa para falar para você. Aí ficou aquela fala, não fala, fala, não fala. Ele disse: eu vou fazer uma besteira. Eu: que isso, pastor? Eu vou fazer uma besteira. O que é? Bom, Selma, você é jogador de futebol, acostumado a ter um salário, né? Morar bem, viajar. Eu queria convidar você para dirigir uma congregação da Primeira Igreja Batista, lá na cidade de União da Vitória. Você vai vai morar numa das classes de escola bíblica dominical, você vai ganhar o café da manhã de uma família, o almoço de outra, e uma ajuda de custo para escova de dente, pasta, sabonete, essas coisas. Eu falei: pastor, é tudo que eu quero, servir a Cristo. Vou correndo. O futebol não me deu o que Deus pode me dar, e que Ele me deu, a vida eterna. E assim então, eu fui trabalhar na primeira congregação, trabalhar em plantação de igreja, em União da Vitória. E lá foram momentos marcantes, mas eu queria dividir apenas alguns momentos marcantes, porque são muitos. E lá na congregação foi o trabalho na cadeia. Eu fazia o trabalho na cadeia, eu estava trabalhando, fazendo evangelismo nos bairros, fazendo peça teatral, e de repente a mãe de um presidiário chegou e disse: não dá para o senhor ir lá visitar o meu filho na cadeia? Eu falei:
Tá bom, vou lá, vou visitar seu filho na cadeia. Fui lá, entrei, soltaram os presidiários, soltava-se num pátio de 10 por 10. E ali eu comecei a falar de Jesus para os presidiários. E, de repente, um dos piores, o pior de todos que tinha ali dentro da cadeia, não era penitenciária, né? O pior de todos, o apelido dele era Asa. Eu vou encontrar o Asa ainda um dia, ou na terra ou no céu. Ele entregou a vida dele para Jesus. E aí, outros começaram a abrir seu coração e começaram a se converter. Um dia eu cheguei para fazer a visita, tinha a visita dos pais, e depois eu pegava a Bíblia e pregava para todo mundo ali. E um dia, quando eu chego, ele vem correndo, se agarra nas minhas pernas, chorando. E eu disse: o que aconteceu, meu irmão? Ele falou: missionário, me botaram de joelhos, seguraram minhas mãos para trás e me davam um tapa na cara, dizendo: nega Cristo, nega Cristo. Ele disse: missionário, se isso tivesse acontecido há 2 semanas atrás, eu tinha cortado cada um deles em pedacinho, mas por causa de Jesus eu não fiz isso. Tantas coisas aconteceram ali, o delegado viu tudo o que estava acontecendo. Ele abriu espaço para eu fazer um culto com todos. Os presidiários pediram para melhorar a comida, começamos a ajudar. Pedimos para fazer a visita nos sábados, porque os pais, esposas, trabalhavam, não podiam visitar. O delegado concordou por causa da transformação de vários presidiários ali. Aí um dia termina o culto, eles entram para as celas, eu saio, vou embora. Eu sempre contava todos que saíam, que entravam, eu ficava contando. E aí chega no outro dia, o delegado manda me chamar lá na congregação. Eu falei: fui lá na delegacia. O delegado disse assim: pois é, demos liberdade para o senhor, mudamos o dia de visitas, deixamos o senhor fazer o culto, e agora no seu culto, lá no sábado, no seu culto, um presidiário fugiu. E agora, você vai lá para dentro da cela, e você vai ficar preso, e enquanto nós não descobrirmos aonde ele está, você vai ficar na cadeia. Vocês imaginam o que passou na cabeça do missionário? No jornalzinho, a manchete no outro dia: missionário facilita a fuga de presidiário. Eu falei: meu Deus! Eu não sabia o que fazer, eu fui direto no Asa. Eu falei: Asa, eu contei não fugir. Não fugiu naquele dia, Asa. Porque ele já dava até discipulado ali dentro para os outros interessados. Ele era o líder. Daí eu falei: Asa, o que aconteceu? Ele falou: missionário, aqui dentro nós temos uma ética. Ninguém entrega ninguém. E agora que eu sou de Jesus, é que eu não posso quebrar a ética. Eu não posso dizer o que aconteceu. Falei: Asa, você está maluco? Eu vou ficar na cadeia, rapaz. Aí um outro me chamou, porque eu fiquei no corredor entre as celas, né? Porque a minha estava aberta. Aí eu fui, e aí o rapaz falou: olha ali no telhado, tinha uns quadradinhos assim com as barras de ferro para entrar ar. Ele falou: está cerrado, está encaixado. Ele fugiu por ali. Imagina o alívio. Chamei o delegado. O delegado não foi lá no dia, não foi no culto. Está ali, fugiu por ali, está cerrado. O carcereiro que tinha dito que tinha fugido no sábado, ele chamou o carcereiro: sobe na escada aí. Puxa ali, tirou.
Aí o carcereiro, ele falou: vai lá para a minha sala. E esse homem entra aqui o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, não precisa ser revistado, o senhor faz o que o senhor quiser aqui. Aí eu cresci, eu falei: o senhor permite que um detento vá lá na congregação, falar da transformação na vida dele? O senhor pode botar algema, eu vou junto, chega, só que na porta da igreja o senhor tira a algema, eu me responsabilizo, ele dá o testemunho e depois volta, bota a algema e ele vem aqui. Ele falou: não, eu vou abrir a cela dele, ele que vá lá, faça o que o senhor quiser, e ele que venha e entre aqui de novo. E foi o que aconteceu. Isso chama-se poder de Deus. Pastor Pascoal achou que eu servia para alguma coisa no ministério, ainda prestava para alguma coisa. Aí ele falou: vem para Curitiba, vem para o seminário, vem estudar, vem se preparar, vem para cá. E aí fui começar a trabalhar na plantação de mais uma igreja, a Igreja Batista da Barreirinha, hoje. E foi lá que eu apresentei Jesus para minha esposa, batizei e ganhei. Ficou para mim a ovelhinha. Esse é um momento marcante. Mas vários momentos marcantes, porque foi ali que eu enfrentei a primeira pessoa possessa no ministério. Eu tinha 1 ano e meio já de fé, 1 ano e meio de fé, que eu já fui para o ministério antes do seminário. E aí quando eu chego, termino o culto, eu chego na salinha atrás, funcionava numa casa, vem uma menina como um leopardo para cima de mim, dizendo: eu te odeio, e fazia assim, você não está vendo, não se mexe. Fazia assim, e tentava me atacar, e eu te odeio. O poder de Deus me protegendo. E eu disse para aquele espírito maligno: em nome de Jesus, sai do corpo desta menina. Eu te odeio. Eu estou ordenando no nome, na autoridade, no poder de Cristo, sai desta menina agora. E saiu. Ali eu pude ter uma percepção da malignidade, das forças do mal. Essa foi, claro, a primeira experiência. Depois eu tive outras. Nesta mesma congregação, que hoje é a igreja, o filho de um membro da igreja caiu de moto, morte cerebral, foi para a UTI, botaram ele nas máquinas, e passaram-se os dias, o médico mandou me chamar. Quando ele mandou me chamar, eu falei: ai, foi. Os familiares do menino estavam lá. O médico disse: o senhor é o pastor da família, não é? Sim. Não tem mais nada para fazer. Nós vamos desligar as máquinas e chamamos o senhor para dar notícia para a família e para providenciar a remoção do corpo. Eu falei: meu Deus, menino 16, 17 anos. Eu falei: doutor, eu posso só ir ali na cama um pouquinho? Ele disse: pode. Eu me ajoelhei do lado na cama e eu disse: Deus, tenha misericórdia deste pai, dessa mãe. Eu sei que o Senhor pode dizer não, eu sei que o Senhor pode dizer sim, mas Pai, eu não sou digno que o Senhor ouça a minha oração. Devolve a vida para esse menino, mais um pouquinho. Ele saltou, voou o aparelho para todos os lados, ele levantou na maca, era gente correndo para todo lado, era enfermeira e bota a máscara e não sei o quê.
E o menino voltou à vida. E para eu sair daquela UTI, porque a porta da UTI estava semi-aberta e pessoas viram. Aí quando eu ia sair, dizia, não, ora pela minha mãe, ela está correndo risco de morte, ora pela minha avó, por favor, olha ali. Falei, meu Deus, foi Ele que fez. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O poder de quem que é? O poder é dele. Coisas marcantes que marcam o ministério. Depois abrir uma congregação da congregação numa invasão chamada Chico Mendes. Hoje está lá a Cristo Vive. Não sei se ela está organizada, a congregação, ou se já está organizada a igreja, a missionária Sara que estava cuidando. Mas a gente foi lá para aquela invasão, eu minha esposa, com os membros da congregação, fomos lá, tirávamos piolho da cabeça das crianças, tirava sarna e subia naqueles morros, e as casas eram de papelão, parede de papelão, lata, e a gente começou a fazer um trabalho ali. E aí o que aconteceu foi que o dono do boteco lá disse, eu não quero que tenha culto aqui, eu não quero que continue esse negócio aqui, porque se o senhor continuar fazendo, eu vou queimar o senhor vivo. Eu continuei fazendo o trabalho, pregando a palavra de Deus. Aí um dia eu estava lá embaixo no morro, visitando as casinhas que eram chão batido, barro. As paredes eram umas latas assim abertas, uma coisa bem... Falando do amor de Jesus, daqui a pouco chega 2 guarda-roupa, 4 maleiros. 2 capangas desse tamanho. Aí eles bateram nas minhas costas, eu falei, o que foi? Não lembro o nome dele, mas o João do bar lá. O seu João mandou levar o senhor lá. O senhor vai ou por bem ou por mal. Falei, tá bom, então vamos lá. Imagine aqueles 50 metros subindo o morro, com aqueles capanga, com aquele homem que disse que ia me queimar vivo, que não passou na minha cabeça até eu chegar lá. Cheguei lá, abriram a porta, eu entrei, ele bateu a porta, trancou a porta, começou a me xingar de tudo, palavrão de tudo quanto é nome, palavrões que eu não tinha ouvido nem em estádio de futebol, depois de ter errado um gol debaixo do gol. Mas xingando de tudo, com raiva, veio para cima de mim, e aí os capanga dele, não, calma, espera, o que é isso, Ele, você é um safado, você é um político, você quer ganhar dinheiro, você está aqui cuidando das crianças, fazendo esse negócio tudo porque você quer ser eleito, você é um baita de um safado. Eu falei, como a coisa estava feia, eu sabia que eu ia ser triturado, eu falei, peraí, se o que você está falando é verdade, a mão de Deus vai pesar na minha vida. Mas se o que você estiver falando é mentira, a mão de Deus vai pesar na sua vida, tá certo? Tá certo. Eu falei, então tá bom. Abri a porta, saí dali, tum! Me mandei. Fui lá para a casinha do irmãozinho, chorei, pedi um quartinho lá, chorava, falei, meu Deus, eu nunca fui tão humilhado, nem quando errava gol, eu nunca fui tão xingado na minha vida, e chorando ali para Deus, e passaram-se uns 20 minutos, chega o irmãozinho que era dono da casa, e ele chega e diz, missionário, vem cá. Eu saí, ele disse assim, o filho do seu João do bar faleceu. Eu falei, faz quanto tempo, meu irmão? Uns 20 minutos. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Ali eu aprendi a ter mais temor a Deus e mais paz e tranquilidade, sabendo que pode um exército vir contra nós. Se nós estamos com Deus, nós sempre
seremos maioria. Alguns meses depois, aquele homem estava com a sua esposa e seus filhos indo dentro do meu carro para o culto. Depois, Deus nos chamou para Joinville, plantar uma igreja lá, começar do zero. Um pastor chegou e disse para mim: você vai para o cemitério de missionários. Falei: olha, Deus me chamou para lá, se eu vou morrer lá, vai ser assim. Fui para lá, não conhecíamos ninguém, eu e minha esposa fomos aonde? No estádio de futebol, na arquibancada, orar, pedindo para Deus: Senhor, alugamos um apartamento, não conhecemos ninguém, o Senhor nos enviou para plantar uma igreja, e agora é contigo. E aí, Deus começou a colocar pessoas famintas da palavra de Deus, estudo bíblico na nossa sala. Pessoas foram se convertendo, a gente foi alugando lugar maior, e aí chegou até o ponto de nós iniciarmos um trabalho com surdos sem nunca termos, não sabíamos um sinal. A gente saiu na rua, vamos procurar surdo aí, chamei uma equipe aqui, de Curitiba, uns missionários aqui, como deve ter muitos. Falei: ó, vem para cá, porque eu andava na rua, eu vi no sinaleiro muito surdo, parado no sinaleiro, pedindo algumas coisinhas. Falei: vamos ganhar esse surdo para Jesus. Foram uns surdos aqui para lá. Vamos procurar surdo na rua. Fomos no shopping, aí tinha um joguinho de futebol numa mesa lá, e eu via que ninguém vibrava. Falei: brasileiro jogando futebol, fazendo gol e não vibrando, é surdo. Não deu outra. Aí esse surdo foi e nos mostrou para os outros surdos, e aí começamos o ministério de surdos, e está lá até hoje. E Deus fazendo a obra pelo seu poder. Também começamos a fazer trabalho na concentração do Joinville. Alguns talvez estejam aqui, alguns atletas que conheceram a Cristo naquela época. Começamos a fazer um trabalho então com jogadores de futebol. Por eu ter sido jogador, aí eu já criei facilidade, e em 4 anos e meio nós organizamos uma igreja. A primeira igreja batista de Curitiba comprou um terreno, e com o esforço do povo, da congregação, nós compramos mais 2 terrenos com uma casa para ser ministério infantil. Organizamos a igreja em 4 anos e meio, com autossuficiente, condição de sustentar o pastor, sustentava a missionária para surdos. E aquilo que tinham me dito que era cemitério de pastores, nunca foi tão fácil plantar uma igreja. Meus irmãos, eu estava atravessando uma rua, veio um carro numa avenida, buzinou, pediu para eu parar, eu parei. Meu irmãozinho, que era aqui de Curitiba, ele disse: eu tenho aqui 17 mil reais, eu sou crente, eu não tenho uma igreja ainda onde eu congrego, e eu queria dar para o senhor, eu sei que o senhor é pastor, o senhor é missionário, está aqui de oferta para a sua congregação. Você sabe o que é? É 17 mil reais, eu diria hoje, né? 1.700 reais há 12, 13 anos atrás. Eu acho que teria uns 17 mil reais assim, hoje. Peguei aquele dinheiro e falei: meu Deus! A gente comprou terreno, construção. Outra vizinha queria vender o terreno e a casa. Ela disse assim: ó, é 30 mil e tem que ser à vista e não sei o quê. Eu falei: ó, se Deus quer nos dar a sua casa, a senhora não vai dormir direito e vai vender para a gente. Não deu um mês, ela bateu lá na congregação. Eu estava lá no púlpito pregando, ela mandou me chamar, eu fui lá atrás. Depois que o senhor falou aquilo, eu não dormi mais. Eu tenho que vender para vocês. Está ali o comprador com 30 mil, um cheque à vista. Eu falei assim: minha irmã, nós só podemos pagar em 30 vezes de 1.000.
Eu não vou dormir mesmo, eu vendo para vocês. Depois que eu fui lá para dentro da congregação e disse, gente, foi assim, vamos, compramos, né? Todo mundo viu que era o poder de Deus, né? Fizemos a campanha do 20%. Sabe o que é a campanha do 20%? O povo da congregação, o desafio é esse, olha, vamos devolver 20% de dízimo, 10% do dízimo, que na verdade é dízimo farisaico, né? Quando é calculadozinho assim, né? Se os nossos, né? Se não exceder dos farisaicos, né? Então, né? 9,5, arredonda para baixo, devolve o dízimo que não lhe pertence, e nós fizemos a campanha. Quem quiser ofertar mais 10%, para a gente terminar a construção. E fizemos a campanha, e pessoas que ganhavam salário mínimo, entraram na campanha e fizeram, e vestiram a camisa. É claro que vocês estão entendendo o desafio que eu estou fazendo para a construção desta igreja. Não preciso dizer que eu estou desafiando os irmãos a aderir a essa campanha clandestina feita pelo pastor Anselmo, que eu não sei o que vai dar depois com o pastor Pascoal, mas vale a pena, poder de Deus. E aí, de lá nós, através de um atleta, Fabinho, nosso missionário, Kelly, foram para a Suíça, e lá começamos na casa dele a plantação de uma igreja. Hoje lá está a Igreja Batista de Basel, que começou na casa dele. Nós vamos passar um vídeo aqui, vai passar um vídeo aqui de como aconteceu. Filmado por amador, cheio de barulho, mas lê lá. A Igreja Batista de Basel, Pedras Vivas, aqui em Basel, Deus está construindo uma prova do grande amor e do poder de Deus. É o local que ele abriu para que essa congregação se iniciasse. Eu gostaria de apresentar, começando aqui pela parte externa da capela. Nós vamos entrar e você vai conhecer o espaço que Deus está cedendo para que o seu povo, que está sendo salvo aqui na Suíça, aqui na cidade de Basel, possa se acomodar, possa se reunir para adorar e louvar o nosso Deus. Venha comigo. Meus irmãos, não cabia mais gente na sala desse missionário. Eu não sei se ele está com a esposa dele aqui. Eles estavam vindo. Jogador de futebol. Jogou 2 anos e meio no Basel da Suíça. 80% do que ele ganhou, ele investiu em vidas. E a casa dele se encheu de gente que se converteram. E aí não cabia mais. Aí eu falei para ele, vamos sair na rua, andando, e vamos procurar uma sala para alugar. Olha o poder de Deus. Saímos andando. Aí tinha a esposa de um dos... Era um piloto que tinha se convertido também, ela falava português e suíço-alemão. Ela veio como tradutora. Aí eu vi aquele nome ali, eu apertei a campainha. A pessoa que atendeu, eu falei assim, olha, a gente está precisando de uma sala para alugar. E o senhor não tem aí um espaço para alugar para a gente? Está tendo... Pessoas estão se convertendo na casa do Fabinho aqui, desse atleta, e não cabe mais gente lá. Ele disse, não, temos, entra. Aí ele entrou, e ele apresentou esse templo para a gente, tudo novo, órgão de tubo, piano de cauda, batistério 0 quilômetro. Deus nos deu o templo. Aí está o primeiro culto, os primeiros batismos. Eu estreiei a roupa de batismo, nunca havia tido batismo ali. Estreiei o batistério. Era um asilo. E vinha um pastor e estudava com algumas velhinhas, fazia estudo bíblico com as velhinhas. Deus nos deu um templo que no Brasil é difícil de encontrar igual aquele.
Você sabe o que é isso? Você sair na rua procurando uma sala para alugar e Deus te dá um templo com órgão de tubo, com piano de cauda. E aí eu perguntei, quanto é o aluguel? Esperei a bomba, né? Eu, não, nada, só pagar a luz. Só pagava a conta da luz. E aí Fabinho e Kelly, eram novos convertidos. Eu falei, porque fomos lá, eu e minha esposa. Ele começou, quando ele chegou lá, quando ele foi daqui para lá, eu falei assim, ó, leva a gente para a tua casa e começa a falar de Jesus. E começou mesmo, ele gritou, vem que tem gente aqui se convertendo, não sei o que fazer. Ele tinha 5 meses de batismo, quando eles foram embora para lá. E aí nós íamos lá, discipulávamos as pessoas, voltávamos. Aí quando eu fui voltar, eu disse para ele, agora o rebanho é seu, cuida. Ele falou, estou fora. Falei, cara, você vai deixar as ovelhas abandonadas? Estou fora, pastor. Falei, cara, não tem jeito, você não foi abandonado, não? Agora não abandone. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou dar estudo, se eles perguntar pergunta que eu não sei. Aí você diz para eles, no próximo encontro eu trago estudo sobre esse assunto. E aí ele me ligava, gastava um dinheirão de telefone, e ele foi tocando o trabalho, a congregação assim, acabou o contrato dele, veio embora. Pastor Anselmo e a Alessandra entenderam que era para ir como pastor lá, porque não falta obreiro no Brasil, sobrando, e lá o povo morrendo de fome, se convertendo, gente era piloto, era prostituta, a organizadora do carnaval, ex-prostituta, ex-organizadora do carnaval, que ela organizava daí os eventos da igreja, né? Menino drogado. Aí ficamos 1 ano tentando o visto, eu e minha esposa, para ir para lá como missionários, porque era fome, era carência. Aí tentou-se de tudo. Aí o pastor Pascoal chegou um dia para mim e disse, Anselmo, será que você não está entendendo que Deus te quer aqui? Eu falei, mas pastor, precisa de um pastor lá, o povo está morrendo de fome, estão se convertendo, Fabinho e a Kelly, eles têm que acabar o contrato, vem embora, o que fazer com uma igreja que nasceu ali? Aí não deu 2, 3 semanas, conseguiram um pastor bilíngue, que falava português e o suíço-alemão, e ele assumiu lá. E aí, eu comecei então a trabalhar com o Ministério de Esportes aqui dentro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, implantando o Ministério de Esportes aqui. E aí começaram a acontecer as coisas malucas que o Marcílio falou ali, né? Seu pai me fez fazer a primeira maluquice, né? Como ele disse ali, vai lá entregar uma Bíblia para o Valdemar. Era exército, era multidão, estava todo mundo aqui. Eu entrava pedindo licença. E eu e a mãe, o pai do Valdemar, recebemos ele na descida do avião. Eu entreguei para ele a Bíblia, me convidaram para ir dentro do ônibus para ir almoçar junto. Ele perguntou, mas quem é o senhor? Eu falei, eu sou um pastor, estou aqui para falar o amor de Jesus, Ele te ama. O Everest te levou no topo do mundo, mas só Jesus Cristo pode te levar para o céu. E aí eu desci do ônibus, para não apanhar. Aí a gente continuou a desenvolver o trabalho de esportes. Foram 11 anos trabalhando com plantação de igreja, e depois abriu-se a porta para fazer o trabalho na seleção brasileira, e foi por intermédio deste irmão atleta que morava num time, jogava num time no Japão, e um outro, o Fabinho e o Marcos Paulo, são 2 homens de Deus e suas esposas, né? O Marcos, ele
mora em Joinville, hoje ele é empresário de jogador de futebol, mas o Marcos e a Elaine foram um casal que Deus usou, o Fabinho e a Kelly, outro casal que Deus usou. Eu estava aqui em Curitiba, eu tinha ido até visitar o Lúcio, que o Lúcio estava, eu posso falar porque ele sabe, ele estava com a vida arrebentada, casamento arrebentado, separado da mulher, apesar dele pediu para eu ir lá, falei, vê se ele quer a visita de um pastor, 20 dias antes da Copa do Mundo. Aí não, ele quer, eu fui lá, na mesma madrugada, Lúcio de joelhos no chão, pediu perdão a Deus, pediu perdão para a esposa. Só que aí ele estava com o filhinho na barriga, ele teve que ir para a Copa, ele conheceu o filho pela televisão, né, pela internet. E eu de brincadeira eu disse, aí, até a Copa, e vim embora. Fabinho me liga de um lado e diz assim, pastor Anselmo, eu e minha esposa sentimos no coração o desejo de pagar uma passagem para o senhor ir falar do amor de Jesus para aqueles atletas e para o mundo todo. Eu falei, guarda o teu dinheiro, porque você precisa comprar uma casa, você precisa investimento, para quando encerrar a carreira você ter... Pastor, mas nós sentimos no coração, ora pelo menos. Eu falei, tá bom, vou orar. Que orei que nada. Aí liga o Marcos, um outro dia lá do outro lado do Japão, pastor Anselmo, eu e minha esposa sentimos no coração o desejo de pagar passagem para o senhor falar desse Jesus que o senhor falou para a gente, para os jogadores de futebol e para o mundo todo. Eu falei, vocês são tudo uma máfia. Ele, do que vocês estão falando? Do que o senhor está falando? Vocês são uma máfia, é uma máfia santa. Estão querendo fazer o viajar na força, na mar. Do que o senhor está falando, pastor? Você não combinou isso com o Fabinho? Faz tempo que eu não falo com o Fabinho, pastor. Eu falei, meu Deus. Um não sabia do outro e ambos disseram a mesma coisa. Eu falei, meu Deus. Fui no consulado, era a Copa Coreia-Japão. Não queriam me dar visto, porque eu tinha que pegar visto para o Japão. Não queriam me dar visto. Você tem carteira assinada? Não, pastor, não tem carteira assinada. Tem casa própria? Não. Você não tem nenhum imóvel? Não. O seu salário aqui, você me desculpe, mas também não dá. Como é que você quer que eu tenha visto? Falei, meu Deus. Tirei uma foto que eu tinha com o Lúcio, mostrei, eu falo, trabalho com atletas. O senhor conhece? Posso mostrar para meus amigos? Levou lá para dentro, voltou e tum. Me deu carimbo e eu fui. Poder de Deus. Lá, eu tinha ido com o objetivo de falar de Jesus, proclamar Cristo ao mundo. Quando eu cheguei, Alex Dias Ribeiro, que já fazia reunião, ele me disse, eu quero honrar ele também, eu quero honrar Alex Dias Ribeiro, que já tinha feito trabalho na Copa anterior e continuou fazendo trabalho, e ele me recebeu lá, quando eu cheguei na Copa, ele me recebeu para eu fazer a reunião e juntos trabalharmos com Lúcio, Cacá e Edmilson, que eram os atletas que participavam. Eu quero honrá-lo por isso. E ele disse, a FIFA proibiu de usar camiseta. Eu falei, não acredito. Proibido o nome de Jesus botar camiseta. Fiquei frustrado, fui para o quarto não, pensão, né? Que tem gente que acha que eu me hospedo até da seleção, que eu não pego dinheiro de jogador, eu viajo pela fé, a igreja aqui, tem gente que oferta, a igreja oferta com alguns irmãos aqui, às vezes que eu fiquei concentrado, que eu fiquei no hotel da seleção, foi a convite dos atletas 3 ou 4 vezes, viajei com a seleção 3 ou 4 vezes, não sou contratado do CBF, não recebi nada, eu sempre hospedo na pensão, o mais barato possível, o mais perto possível da concentração, eu fiquei 10 anos fazendo isso, e indo lá no hotel e ficando à disposição deles o dia todo, com a permissão da CBF. Tem gente que me chamou de antiético, disseram que eu fui antiético porque... 2002, como é que eu ia entrar no hotel da seleção? Eu não tinha celular, eu não tinha credencial. Eu chegava no hotel, tinha uma multidão de torcedores querendo entrar. Tinha a polícia coreana
todos de mão dadas assim. Aí tinha a segurança do hotel, os seguranças da CBF para eu entrar na portaria. Não tinha como, eu tinha autorização para ir lá fazer reunião com o Lúcio, com os meninos, mas como entrar? Aí, o poder de Deus. Eu ia entrando no meio da multidão, está me avisando ali, entrando no meio da multidão, e chegando na guarda coreana, eu ficava parado, e eu falava: Deus, o Senhor me põe para dentro, ou... Sabe o que é os guardas soltarem as mãos? E eu dizer: excuse me. Passei por todos, e fui até lá dentro, participar da reunião. Toda a Copa do Mundo foi isso. Milagre em cima de milagre. Quando Deus não me fazia o homem invisível, quando os guardas me paravam aqui, Deus levantava um cameraman, que eu já estava evangelizando, fazendo amizade. Não, deixa entrar. Aí os guardas... Tinha um cara que ficava atrás de mim o tempo todo, e ficava na minha cola, e onde eu estava, ele estava. Eu fiquei desconfiado daquele cara. Falei: o que esse cara quer? Desconfiado, né? Porque do jeito que ele ficava atrás de mim, eu pensei que ele queria alguma coisa comigo. Aí eu falei: já sei como é que eu vou fazer. Chamei ele e falei assim: eu sou pastor, eu sirvo a Cristo. Ai, que bom, vamos junto para o jogo. Falei: bom. Fomos juntos para o jogo, peguei carona com ele. Um dia, estou entrando no hotel, os guardas me deixaram entrar. Esse homem lá de dentro, ele era uma pessoa rica, e ele conseguiu se hospedar no hotel da seleção. E um dia de reunião, eles me travaram, esse homem chegou ali, meu convidado. Deus sempre levantava alguém. Eu cheguei depois daquele jogo que o Lúcio, cometeu aquele erro lá, aquela falha, que o Owen fez o gol, que ele ficou arrasado. Eu fui dentro do quarto do Lúcio, passando por todo mundo, só pedindo licença. Eu fui dentro do gramado, da bandeirinha de escanteio uma vez. Deus me levou lá andando, eu só pedindo licença. Tinha propósito, eu não ia para aparecer nem para me mostrar. É porque tinha propósito. E quando eu saía, o jogador vinha, abria o coração, chorava, e eu ministrava na vida dele. E foi assim. E quando faltavam 3 jogos para acabar a Copa do Mundo, eu disse: olha, numa madrugada eu não conseguia dormir porque eu estava incomodado, porque eu fui lá para proclamar o nome de Jesus. Porque o mundo precisa de Jesus, não é para passar uma religião com o pessoal da mídia aí. Não é religião, é o Salvador, é o Filho de Deus, é Jesus. Eu falei: Deus, o Senhor me trouxe aqui para eu ficar estudando a Bíblia com 3 atletas. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: fala para eles que ninguém pode impedir eles de se ajoelharem no campo e de me adorarem depois que acabar o jogo. Eles que me adorem com o corpo, para que todos saibam que eles têm um Deus em quem eles creem e a quem eles servem. Aí eu fui na reunião e Lúcio, Cacá, Edmilson, olha, o Espírito de Deus lançou no meu coração, falou no meu coração para trazer um desafio para vocês. Terminar o jogo, vocês se ajoelharem ali, orarem, agradecerem a Deus. Aí eu fiquei na arquibancada para filmar. Aí eles não se ajoelharam. Aí veio no penúltimo jogo, falei: olha, é um desafio do Espírito Santo de Deus, se ajoelhem lá, orem.
para que todos saibam que vocês têm um Deus que vocês servem. Chegou no jogo, eu fiquei. Eles não fizeram. E o Marcos, goleiro, ele não tem conhecimento da palavra de Deus, ele não tem, é um homem humilde, admiro muito ele como pessoa. Ele não é crente em Jesus Cristo, não conhece a palavra de Deus, não tem experiência com Deus, ele tem a religião dele. O que aconteceu foi que veio e-mails de tudo quanto é lugar, acho que vai passar depois no clipe a reuniãozinha. Eu falei, o Alex, veio e-mail de gente dizendo, agradecendo a Deus pelo trabalho de vocês, o impacto que causou lá na vida, não sei quem, não sei aonde, por causa do trabalho de vocês, vendo aquele atleta se ajoelhando e orando, e veio um monte de e-mail. Eu falei, pega esses e-mails, leva tudo para a última reunião. Chegou na última reunião, eu falei assim, me dá o papel, Alex. Eu li, olha aqui, ó. Vocês não fizeram. Não era o desafio de um pastorzinho qualquer. Era um desafio do Espírito Santo de Deus. Está aqui a prova. Aí eles, não, pastor, mas então agora a gente... Não, agora a gente... Então vamos fazer isso agora. Na final, a pena que não temos camiseta. Eu falei, está aqui, eu já estava com elas nas bolsas. Já tinha levado. Aí aconteceu o que aconteceu. Aqueles 3 se ajoelharam, proclamaram Jesus para o mundo. Quando eu voltei, eu vim dar o testemunho aqui na igreja, eu achei engraçado. Se ela estiver por aqui ou ela ouvir, ela que me procure e me acha a reportagem. Uma irmãzinha chegou e disse assim, pastor, o senhor tem que processar um órgão de imprensa aqui. Eu falei, por quê, minha irmã? Olha aqui o que escreveram do senhor. Ah, porque esse negócio de camiseta, não sei o que lá. 80% do planeta assistiu ao final da Copa do Mundo. Mas ao invés da Copa do Mundo ser um evento esportivo, tornou-se um mega culto. Falei, minha irmã, processar mega culto, eu, um Zé Mané, tive o privilégio de participar da organização de um mega culto. Aquela camisa com o coração escrita Jesus ama você no peito deles. Quando eu voltei de viagem, eu vim com eles, eu estava com eles no trio elétrico. E lá de cima, em Brasília, quando descemos, como que é o nome aqueles aviões que fazem Esquadrilha da Fumaça, desenhou um coração em Brasília no céu. Eu falei, meu Deus. Aí passou uns tempos, eu fui olhar a foto aérea. Eu falei para ele, escuta, foi vocês que organizaram para que todo mundo caísse de joelhos ali? Ele disse, não, pastor, a gente se ajoelhou e foi ajoelhando um após o outro. Aí eu fui olhar e falei, meu Deus, não é um círculo. Vocês viram a foto? É um coração. Sabe o que significa isso? Foi Deus que fez tudo. Ele inspirou o coração na camiseta para ser desenhado. Ele fez eles se ajoelharem, todo mundo se ajoelhar em forma de coração. Está lá o desenho, eu tenho eles fazendo o avião voando. E a Esquadrilha da Fumaça fez. Eu falei assim, meu Deus, tudo organizado no céu pelo Senhor. Alguém aqui duvida? Alguém aqui duvida que isso era possível a homens? Eu combinei com a Esquadrilha da Fumaça? Eu combinei com um círculo em formato de coração? Poder de Deus. Deus no controle. E o nome dele foi proclamado.
E aí um dia um pastor disse que mandou um recado dizendo assim: avisa o pastor Anselmo que eu estava evangelizando um hindu. E aí eu estava falando de Jesus para ele, e ele disse assim, me enfiou o dedo na cara e disse: ó, o dia que você me provar que esse teu Jesus existe, eu acredito nele, por enquanto eu vou ficar com os meus deuses, tá bom? E foi embora. Depois da final, esse hindu bate na casa do missionário, ele abre a porta, o hindu chorando: o que aconteceu? Eu acredito no seu Jesus, eu vi ali no jogo aqueles meninos de joelho, eu quero entregar minha vida para Jesus. Depois disso, eu digo que a obra missionária no mundo começou a ter uma nova história, porque por intermédio do esporte se tem entrado em lugares que nunca se conseguiu entrar com a mensagem do Evangelho. Hoje se levam bolas, camisetas de futebol, times, se montam escolinhas e se planta igreja em lugares que não se conseguia sequer entrar. A nossa missionária, a Silvia da Turquia, ela veio almoçar, veio aqui no almoço, eu estava sentado no almoço com ela, tudo, ela falou assim, eu era maltratada, ela acho que foi até para a cadeia. Ela chegou a ser presa porque ela falava de Jesus. Daí ela no almoço ali, ela disse assim: mas depois que aqueles três se ajoelharam lá, abriram-se as portas, porque agora os turcos vêm pedir para falar de Jesus para eles, abriram as portas. E ela nem sabia, nem sabe que foi a primeira igreja batista de Curitiba. O trabalho desta igreja, o serviço dessa igreja, a obra que Deus está usando para que essa igreja realize no mundo inteiro. Por isso que no começo eu disse, eu quero honrar pastor Pascoal, eu quero honrar a irmã Cleusa, porque muitos irmãos, aqui não tem ninguém, achavam que eu fico viajando, passeando para lá e para cá na mordomia. Esse negócio de futebol aí não dá em nada. Depois que eu dei testemunho, teve irmãozinho que veio dizer: me perdoa, pastor, achava que esse negócio aí. Mas eu quero honrar a liderança dessa igreja que acreditou nesse ministério. Eu quero honrar os meus companheiros de ministério. Eu quero honrar os homens e mulheres de Deus que foram usados para que isso acontecesse. Agora, passa os clipes aí, e aí encerra com esses clipes. Hallelujah, we can finally hear. It's a miracle we feel anything at all. Things we planted on the worst days. A última reunião antes da decisão. Good fingers that rip at the joy and set our backs against the wall. Lay your weapons down. Estamos na janela do hotel onde a gente ganhou uma diária no último dia da Copa do Mundo. Na janela, ali o gigante metálico, palco. Acredito em profecia, A ação de Deus quando ela se cumpre. de hoje. Isso foi antes do jogo. É tudo trêmulo porque é filmagem minha, tá? Amadora. E emocionado, então imagine como é que eu ia segurar uma câmera.
feel anything at all. So lay your weapons down. There are no enemies in front of you. There are no enemies in front of you. Lay your weapons down. Lay your weapons Sejam bem-vindos, pentacampeões. Graças aos senhores, o mundo reconheceu uma vez mais o talento, a determinação, a competência e a fibra do povo brasileiro. Para a Força Aérea Brasileira, em particular, é um privilégio escoltá-los e chegarmos juntos ao bendito solo do Brasil. can finally see how this was bruising. Brasília, o povo cantando. Bom, queria estar agradecendo ao pastor Anselmo pela disponibilidade de ter vindo aqui acompanhado com a gente de perto, ter participado conosco aí, dando discipulado, ensinando a gente aí no período de concentração. Então, é um tempo muito bom para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Então, gostaria de agradecer ao pastor Anselmo, à igreja, que tem orado pela gente. Então, um grande abraço a vocês, que Deus os abençoe e obrigado. Olá, saudação a todos aí. Através dessa mensagem eu queria expressar a gratidão, eu queria agradecer pela vida do Anselmo, que tem sido aqui pra gente, nas nossas reuniões, onde Deus tem falado através da sua palavra, onde os jogadores têm entregado sua vida a Jesus, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, que Deus abençoe cada vez mais a igreja e esse ministério também tem sido bênção na vida de muitos atletas, de muitos outros jogadores que às vezes estão fora do país muito tempo, sem querer voltar com a igreja, essas reuniões, e esse tipo de trabalho está sendo feito aqui, na seleção brasileira também, tem isso tipo de efeito muito. É a final da Copa das Confederações. Eu estou orando, o gol Salvador, Senhor. Às vezes Deus atende. Deu pro Lúcio o gol da final. Sou batista, gente.
FIFA não permitiu vestir a camiseta. Botando na cintura. Agora nós estamos permitindo, obedece-se e não se faz. Nada disso faz sentido se Deus não falou alguma coisa no seu coração. Se Deus não falou com você, nada faz sentido e foi perda de tempo. Eu queria agora desafiar aqueles que de alguma forma ouviram a voz de Deus. Talvez Deus chamando para dizer: vem meu filho, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, de pai para filho. Talvez você tenha procurado o sentido da vida em tantas coisas, e eu fui por todos esses caminhos, e eu queria dizer para você que Jesus é o sentido real da vida, e Ele está aqui. E eu queria convidar você que quer viver com esse Jesus maravilhoso, com esse Deus, ser guardado por Ele, cuidado por Ele, guiado por Ele. Se você quer tomar essa decisão, feche os teus olhos aí onde você está e fale isso para Jesus. Diga: Jesus, esse cara aí estava com a vida arrebentada e o fim dele era a tentativa de suicídio no estádio. E o Senhor entrou na história dele. Senhor, entra na minha história, entra na minha vida. Fale isso para Jesus, Ele está aqui, Ele está ouvindo. Ou se Deus está dizendo para você: olha, eu estou te convocando para a obra missionária. E se você está sendo vocacionado, chamado, convocado, e Deus está dizendo: olha, você tem que abrir mão de tudo e de todos, porque eu estou te chamando, mas eu serei contigo. Se Deus está te convocando para a obra missionária, fale aí com Jesus e diga isso para Ele: Senhor, entendi, é isso, estou à disposição, a seu serviço. Ou se você quer fazer como esses atletas, que através do trabalho deles, eles testemunham de Cristo para todos os companheiros de trabalho, é para porteiro, é para médico, é para segurança. E se você quer dizer: Senhor, eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, no meu trabalho, eu quero viver debaixo do poder do Teu Espírito e ser instrumento do Senhor para que vidas venham a Te conhecer. Diga isso para Jesus no seu coração.